O nosso projeto hoje, a gente vai falar sobre do Figma ao Vue Code, né. Então a ideia é que a gente aprenda a fazer a leitura do Figma, e aí dessa leitura a gente saber codificar em Vue Code. Você pode codificar tanto para storyboard, Zib, até SwiftUI. O importante aqui é você entender como faz essa leitura, tá. Então esse é o principal motivo aqui da nossa palestra aqui, podemos dizer assim, da nossa aula. Então, primeiramente, o que é Figma? O Figma, ele é uma ferramenta, tá? Então um editor online para edição de design gráfico. E esse design gráfico, ele é uma ferramenta colaborativa. Então, para quem não conhece, o Figma você pode fazer os desenhos, seja um desenho de um mockup ali de uma aplicação, né, um aplicativo mobile, você pode fazer webs, banners, você pode fazer qualquer coisa relacionada a design gráfico. E essa ferramenta ela é colaborativa, então ela permite que várias pessoas se conectam nessa mesma arte e consigam interagir ali, montar os desenhos juntos, tá. Ela é uma ferramenta muito poderosa, a Adobe comprou essa ferramenta, se eu não me engano, ano passado, não lembro a data certinho, mas a Adobe comprou essa ferramenta e ela tem a versão grátis dela, onde você pode criar, se eu não me engano, até 3 projetos ali, eu acho que é ilimitado a questão de projetos, mas as páginas ali são limitadas a 3. E aí essa ferramenta, você consegue fazer esse tipo de design. Várias empresas, utilizam o Figma como a sua plataforma de design, criam o seu design system, que isso daí é tema para outra aula. Então eles utilizam essa ferramenta para fazer todo o processo de ideação, a questão da validação junto com os seus stakeholders e também a questão do desenvolvimento. Ela você consegue ter várias informações. Por que que é importante a gente ter essa aula aqui relacionada à Figma? Porque dependendo da empresa que você estiver, você pode ter aquele design que ele é totalmente focado para o desenvolvimento mobile, quanto você pode ter o desenvolvimento que não é focado para o desenvolvimento mobile. Como assim? Você pode ter componentes que ele vai te dar a caixa, né, a caixa de interação ali completa. Então ela vai falar, aqui é 16 da borda da esquerda, 16 da borda da direita, 16 do topo e altura de 100. Então você já tem tudo isso. Mas pode acontecer de você ter só tipo o texto ali, ela tá na esquerda, tá no topo, mas putz, e a direita? Não tem essa constraint da direita, então você acaba ficando perdido e faz o desenvolvimento errado, tá? Então, o Figma ali a gente vai aprender isso hoje. Bom, então vamos entender como ler os componentes do Figma. Então vamos passar para o nosso projetinho. Então eu fiz aqui o nosso projetinho aqui no Figma, são 2 telas, como eu falei. Uma tela mais simples, que é uma listagem normal, e aqui uma tela um pouco mais complexa, tá? Uma tela um pouco mais completa ali. Aqui, no caso, eu estou com o modo de edição ativo, tá? Então, dessa forma, eu tenho acesso a essa aba de design. Então, se eu clico aqui no componente, eu tenho várias informações aqui. Mas quando você está numa empresa e você tem acesso ao Figma, você tem acesso a essa aba de Inspect, né? Então, você não tem acesso ao design, você só vai ter esse Inspect aqui para poder trabalhar. Então, é aí que a gente vai começar a brincadeira. Então, quando você vai ter aqui o Figma, veja que cada um dos elementos aqui, eles estão agrupados, estão organizados de uma forma que meio que fica difícil de você poder clicar dentro deles, né? Então você não consegue selecionar o elemento em si. Aqui, se você der 2 cliques, você vai entrando dentro do grupo, né? Então eu tenho um grupo principal, dou 2 cliques, eu entro dentro desse grupo. Se eu dou 2 cliques em um, aí eu consigo entrando e vou fazendo essa interação aí de várias formas, tá? Ah, depois eu vou estar passando o link desse Figma aqui para vocês poderem visualizar e, se vocês quiserem, desenvolver isso daqui no código de vocês, tá? Para vocês poderem praticar aí com calma. Então, aqui quando você entra na label que você quer, né, no projeto, no conteúdo, aqui na lateral ele vai ter essa informação, né, de CSS, iOS e Android. Mesmo que você selecione iOS, aí você fala, beleza, ele já dá o código pronto aqui, vou utilizar ele. Tudo bem, você pode fazer isso. Só que, ó, veja que aqui, ó, ele já fez uma constraint de amarrando a largura e a altura.
Ou seja, esse cara, se eu quiser adicionar um novo elemento, já não vai funcionar essa stack aqui, né? Podemos dizer assim, essa, essa minha view que ele está criando, tá? Então ele criou aqui, ó, uma label. Então, putz, que label é essa aqui dentro? Né? Então ele não fala direito qual que é essa informação. Então por isso que utilizar esse cara aqui, né, esse código, fazer um copia e cola, pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então por isso que a gente faz a leitura. Eu geralmente gosto de usar o CSS porque ele tem informações muito mais úteis ali para a gente, tá? E fica mais fácil de a gente ler, porque ele já te dá aqui, ó, várias informações que você pode estar utilizando para o teu desenvolvimento. Então, vamos começar aqui a fazer essa leitura. Nesse caso, eu tenho uma listagem aqui, certo? Então, putz, eu estou aqui na minha carteira. É sempre importante, quando você vai pegar uma tarefa para fazer, você entender de fato o que aquela tarefa faz, né? Então, qual é o objetivo daquela tarefa? Porque daí, com essa tarefa aqui, você já consegue pensar ali na frente do que você vai precisar para executar isso. Então, se eu estou falando aqui de uma carteira digital, né, ou de uma carteira do usuário, você sabe que ele vai ter vários cartões cadastrados. Então, você já imagina, isso aqui é uma lista. O que representa uma lista no código? Uma table view, tá? Então, você já vai fazendo essas conexões. Então, você já primeiro já imagina, putz, eu tenho uma table view aqui dentro, tá? Beleza. Tendo uma table view, então eu já imagino que cada uma desses componentes aqui é uma célula. Ok? Correto? Então, cada um desses caras, então, o cartão do mercado, faculdade, Visa Poli, é uma célula diferente dentro da nossa table view. Ok. E esse cara aqui, esse nova forma de pagamento? Bom, ele é um botão. Como é que eu sei que ele é um botão? Porque provavelmente na task vai estar descrito que eu tenho uma ação nesse botão, quando eu clicar nele vai fazer alguma coisa diferente, e ele é o que se destaca aqui entre a nossa tela, tá? Geralmente, ou esse botão vai estar em cima, ou esse botão vai estar aqui embaixo, enfim, N formas aí que o design pode desenvolver. Por isso que é importante também você ter o alinhamento junto com o designer, para ele te falar ali o que você tem que fazer, o que ele pensou quando ele fez essa tela, tá? Então, é importante você saber dessas informações. Dito isso, aqui como eu tenho um botão, eu posso colocar esse botão dentro da minha table view? Posso. Qual que é o problema disso? Eu tenho duas células para gerenciar, a célula do botão e a célula dos meus cartões. Então, é muita coisa para mim gerenciar numa única célula, né, numa única table view, desculpa. Então, por isso que nesses cenários é muito mais vantajoso você considerar esse botão como um processo à parte. Mas é importante lembrar, beleza, e se isso aqui é uma lista, ela pode crescer. Então, supondo que eu tenho vários cartões, como é que vai ser o scroll disso daqui? Então, se eu scrollar essa informação, o botão vai continuar à mostra ou o botão vai subir junto com a lista? É isso você tem que questionar para o seu design, o que ele estava pensando. Se ele falar que é fixo, então a gente já sabe que ele é fora da table view. Se ele falar que vai junto com a table view, né, junto com a listagem, então ele tem que ficar dentro da table view para seguir os mesmos comportamentos. Tá? Então, por isso que é sempre importante você pensar no funcionamento dessa tela. Beleza, fiz aqui a questão da table view. Mas aí outro caso, né? Então a gente fala table view, mas qual é o outro tipo de comportamento que a gente usa que vai representar também uma table view? A stack view também pode ser utilizada, mas daí vem aquele questionamento. Qual é a diferença da table view e da stack view? A table view, ela vai reutilizar células. Então você utiliza ela quando você tem uma grande massa de informação. A stack view, ela não é reaproveitável, tá? Ela não vai reutilizar a célula porque ela não tem célula, elas são vários componentes de view. Você pode utilizar a stack para quando você tem pequenas informações, pequenos dados. Exemplo, cartão. O cara não vai ter 1000 cartões aqui cadastrados, certo? Por mais que ele queira cadastrar, é uma pessoa em 1 milhão que vai ter esse tipo de informação. E mesmo que o cara tenha
vários cartões cadastrados, muitas vezes é mais questão de teste do que de fato de usabilidade do usuário. Então, nesse cenário, por que a gente não usa uma Stack View, certo? Diferente se a gente estiver falando de uma listagem de produto, né? Então, eu tenho uma lista de produto, uma lista de estabelecimento. Então, ali sim você pode utilizar uma Table View. Por quê? Porque você vai ter grandes massas, você vai ter ali provavelmente uma paginação, né? Então você vai ter aquele famoso scroll infinito. Então, redes sociais ali faz muito sentido você utilizar. Mas, de novo, questão de gerenciamento ali vai te dar essa questão de o que é mais prático do que um e do que o outro, tá? Então, aqui a gente pode utilizar, sim, a Stack View e ela vai facilitar bastante esse nosso gerenciamento. Então, se eu vou usar Stack View, eu sei que eu vou colocar um botão na primeira e vou adicionando os componentes conforme vai tendo a necessidade da carga. Mas para ter a função de scrollar, eu preciso pôr uma scroll aqui por trás. E a gente vai aprender a fazer isso hoje. Beleza. Viu que a gente teve muita discussão para falar simplesmente de como que vai ser. Vai ser uma table view? Vai ser uma stack view? Vai ter scroll? Não vai ter scroll? Qual é o comportamento que eu espero? Então veja que eu ainda nem entrei no elemento. Então, são várias coisas que você precisa analisar antes, né, que é o todo aqui da sua tela, para você saber o que vai te esperar, né, o que você vai fazer. Então, por isso que aqui a gente vai ter essas informações. Dito isso, vamos começar agora com os elementos. Então, aqui eu tenho um botão. Então, aqui você pode utilizar o botão convencional ali do iKit, né, que é o iButton, e você pode fazer as customizações. Então, a borda, a cor de fundo, o texto que vai ser aplicado, qual é a altura e assim vai. Então, se você vai fazer esse tipo de customização, como que eu faço essa leitura? Bom, eu posso clicar, se eu tiver no Mac, e provavelmente vocês estarão no Mac, você pode apertar a tecla Command e clicar dentro do botão, tá? Então ele vai selecionar o frame aqui desse botão. Então veja que aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai aparecer esse card, nova forma aqui, e esse retângulo. Então ele só tem essas duas informações dentro do grupo card. Então, disso aqui, o que eu preciso entender é os mínimos detalhes desse elemento. Então, aqui é a visualização que eu tenho, mas o que eu preciso é o retângulo. Veja que aqui na lateral, né, no meu inspect, ele vai trazer várias informações. Então, que tipo de informação que ele me trouxe? Aqui ele me trouxe a largura, qual é a altura dele, 55 pixels. Ele me trouxe o radius. O radius é o quê? É essa bordinha aqui, ó. Veja que ela está meio arredondada, né? Então ele tem 10 pixels de arredondamento. Qual é a cor? Aqui no caso está RGB, mas eu posso trocar aqui na lateral para hexadecimal, tá? Então eu tenho essa informação. E aqui embaixo no code, né, no CSS, ele vai me trazer as informações. Então essa leitura que eu fiz aqui em cima, ele vai me trazer aqui embaixo. Então, ó, a altura, qual é o background dele, qual que é o border radius. Beleza. Se eu clicar no texto, posso fazer a mesma coisa, Command e clico no texto. Então ele já vai selecionar e aqui ele vai aparecer todas as informações relacionadas, né, à configuração desse texto. Então ele vai trazer aqui no tipográfico, o typograph, qual é a fonte que foi escolhida, no caso aqui é a Poppins, qual é o peso dela, 700. Então, para você que não conhece de fonte, quando a gente tem uma fonte regular, ela vai ser na faixa de 400 de peso. Quando ela é uma fonte bold, ela é 700 de peso, tá? Então, aqui você faz essa leitura. Nesse cenário aqui, a tipografia dela, ela está totalmente aberta, né? Então, se eu vim aqui no meu design, então se eu olhar aqui no meu design, eu fiz toda a configuração aqui da minha fonte. Mas pode acontecer de, se você está numa empresa que tem um design system, ele pode ser que ele faz a configuração aqui, ó. Então, botão. Então, eu cadastrei aqui o botão. Aqui no meu inspect, ele já vai mostrar, ó, o tipo desse cara que foi criado no Design System chama botão. Então, lá no teu código, se você tiver o Design System, você já vai ter uma fonte configurada com todos os parâmetros que chama botão, tá?
Isso daí o time mais de plataforma vai estar fazendo essa configuração. Mas ele, mesmo assim, ele continua mostrando qual é a fonte que está usando, qual é o peso, qual é o size, né? Então, qual é o tamanho da fonte desse botão, o espaçamento de altura e o alinhamento dela. Tá? Então, todas essas informações aqui são úteis. Qual é a cor do texto, né? FFF. E aí, aqui embaixo, né, a mesma coisa. Então, ele vai trazer todas as configurações via CSS. Se você quiser vir aqui no iOS, né, então selecionar, ele vai criar a label aqui, vai setar o frame, então ó, já seta o frame, não vai usar as constraints, vai criar aqui toda a parte de configuração da fonte, e aí aqui embaixo ele vai criar uma view e adicionar essa view. Então, eu vejo que é mais vantajoso você fazer essa leitura e saber codificar do que simplesmente copiar e colar. Você pode puxar coisas ali a mais do que você precisa. Então, aqui a gente viu a questão do botão. Beleza, mas e a constraint do botão? Se a gente falou que a gente vai usar ou Stack View ou Table View, então imagina que aqui, ó, como toda essa tela ela tem uma distância aqui da esquerda e da direita, então a constraint não é do botão, a constraint é da minha tabela, certo? Então a minha tabela está com essa constraint. Então quando eu clico aqui no elemento, né, então eu selecionei aqui o meu grupo, né, que tem todas essas informações, se eu coloco o mouse aqui no plano aberto, ele já vai me mostrar aqui em vermelho, ó, qual é o espaçamento que ele está definido baseado nesse cara que eu estou colocando o mouse. Então ele fala que está 20 da direita e 20 da esquerda. Do topo, ele está falando que é 125, mas ele está considerando o topo inteiro aqui. Mas eu tenho um header, né, que é a minha navigation lá. Então aqui, ó, se eu coloco o mouse, ele mostra, ó, que para o distanciamento desse componente, ele está a 16. Então aí ele já vai mostrando essas informações. No meu card aqui, a gente vai ter a mesma coisa. Então, eu tenho o meu card, que ele está dentro de algum lugar, e ele tem um espaçamento do card para o meu botão, que é 12. Então, esse espaçamento, você vai ter que colocar isso via código. Então, se eu estiver trabalhando com a Stack View, eu vou colocar o espaçamento entre os elementos de 12. Se eu estiver trabalhando com uma Table View, aí que vem o pulo do gato, que é, se você está trabalhando com uma Table View, você entende que a Table View ela vai construir isso aqui, ó, certo? Ela vai de ponta a ponta. Então, para você poder fazer a construção desse elemento, deixa eu só mudar a cor aqui dela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou colocar vermelho aqui. Então, para vocês poderem visualizar, a nossa célula da Table View, ela é esse formato aqui, ó, ela vai preencher tudo isso. Então, eu vou ter que construir o meu elemento dentro dessa view dessa célula. Então, eu não vou fazer o arredondamento na minha view da célula. Eu vou criar uma view e eu vou fazer o arredondamento dessa view que eu criei. Então, aqui dentro. E aí eu vou colocar espaçamento de 20 nas duas pontas. E aqui, ó, veja que ele coloca, ó. Então, aqui ele colocou, ó, espaçamento de 8. Ali em cima está 9 porque está quebrado, né? Não está bem centralizado. Mas, no caso, ele teria um espaçamento de 8 dos dois lados. Como que eu sei que é esse espaçamento de 8? Opa! Pensa comigo. Se esse cara ele tem 12 de cima, no caso nem é 8, tá? Eu falei errado. Mas se ele tem um espaçamento de 12 entre os elementos, eu preciso colocar metade aqui dentro. Então, eu vou colocar 6 embaixo e 6 em cima, porque é a metade do 12. Por quê? Se esse cara aqui ele vai ter um espaçamento de 6 embaixo e 6 em cima, esse de baixo aqui, ele também vai ter 6 em cima e 6 embaixo. Ou seja, 6 mais 6, 12. Então, ele vai dar esse distanciamento de 12 aqui na hora de construir. Então, lembrando que aqui na nossa, né, simulando aqui a nossa célula, então ele teria um espaçamento ali mais quebrado, né? Então, ele teria aqui esse distanciamento aqui da célula. Então, eu vou fazer o desenvolvimento do meu componente. Como se a gente estiver falando de stack, eu não tenho essa célula, né, da view de trás, da Table View Cell,
e no caso eu vou ter aqui só o elemento de fato que eu vou estar trabalhando, tá? Então eu só vou desenvolver este componente de view que vai estar dentro da minha stack. Você pode definir uma altura fixa, no caso aqui a nossa altura está em 74, né, do nosso elemento, só que aí você tem um fator, que é, se esse texto aqui, faculdade, ele for um texto muito grande, calma aí que eu vou ajeitar aqui, tá? Se ele for um texto muito grande, olha o que vai acontecer. Esse cara aqui vai vir para baixo, e aí esse componente ele vai acabar aumentando, porque ele precisa manter os distanciamentos, tá? Então, se você faz a altura fixa, você acaba perdendo essa questão aqui de o texto poder esticar, tá? Porque isso é muito importante, porque, ó, veja, o título não é o nome do cartão, é o apelido que eu, como usuário, vou dar para ele. Então, eu não sei o que o usuário vai escrever, qual é o tamanho de caracteres. Por isso que é importante você alinhar com o design, que é, o usuário pode, quando o usuário escrever um nome muito grande, esse nome vai quebrar a linha ou simplesmente vai aparecer os 3 pontinhos aqui? Ah, vai aparecer os 3 pontinhos. Então, beleza. Então, você pode deixar o tamanho fixo, porque você sabe que a altura não é variável. Agora, se altera o tamanho, né, ele pode quebrar várias linhas, aí, no caso, a gente já muda a questão que a altura é variável, tá? Então, a altura é dinâmica. Então, dessa forma, você não pode deixar a altura fixa, tá bom? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Então, vocês veem que o designer ali, provavelmente vocês vão ter um processo de refinamento. Esse refinamento ele vai ser muito importante para vocês de entender toda essa funcionalidade. Então, não é só tipo você olhar essa tela e falar: ah, essa tela é fácil de fazer, sei lá, 4 horinhas aí eu faço essa tela inteira. Não, calma lá. Você tem muitas coisas ali, muitos levantamentos e questionamentos que você precisa fazer. Não é nem tanto a questão de, essa informação vem da API ou não vem da API. É mais a questão de comportamento da tela. Então, vocês viram que a gente estava discutindo bastante coisa em relação como que vai ser a movimentação, o scroll, como que vai ser esse botão aqui, vai ser fixo ou vai ser dinâmico também, né? Vai movimentar junto com o scroll. Esse título aqui, ele vai quebrar a linha ou vai manter uma linha só. Então, tem todos esses fatores, tá? Então, por isso que é sempre bom no refinamento vocês olharem terem essa visão um pouco mais analítica de como vai ser o funcionamento dela. E aí, ok. Então, dessa forma, tanto na célula, se a gente vai colocar aqui o distanciamento, porque a célula, né, da TableView Cell, lembrando do comportamento dela, ela vai ser uma célula que preenche. Ela vai ser uma célula que preenche toda a sua extremidade aqui, né, de largura da sua table view. Então, se você fala que a sua table view ela tem uma distância de 20 pixels da direita e da esquerda, ela vai ter a sua table view, ela vai ser desse tamanho. E aí a sua célula interna vai ter um tamanho, vai seguir essa proporção. Não tem como, né, então ela vai chegar assim. Não tem como você chegar para essa célula e falar que ela tem um tamanho menor, tá? Isso daqui você não gerencia. A Table View, a única coisa que você consegue mexer é relacionado à altura, que você pode especificar uma altura fixa ou você vai deixar uma altura dinâmica. O que é a altura dinâmica? É a altura baseada no conteúdo interno, tá bom? Já a Stack View é a mesma coisa. Para quem tem dificuldades aí com Stack View, a Stack View ela vai seguir o mesmo comportamento da Table, tá? Da Table View, que ela vai ter esse tamanho fixo e o teu elemento dentro. Então, se você estiver falando que o teu elemento ele é vertical, se eu não me engano, que você coloca um embaixo do outro, esses elementos eles vão seguir a extremidade da largura do tamanho da sua stack. Tá? Então, é a stack que define qual é o tamanho da largura. Você não consegue diminuir cada um dos elementos. E agora, a altura, você já consegue manipular essas informações. Agora, se você quer trabalhar com a largura também sendo dinâmica,
Aí você vai ter que trabalhar bastante com as constraints. Só que, se esse cara tem esse tamanho aqui, esse cara tem um tamanho menor, a sua stack view ela vai pegar o tamanho maior. Se, digamos que você não coloque a constraint aqui na direita. Esse cara de baixo, ele automaticamente vai ser forçado para ter esse tamanho, tá? Então, ele pode quebrar o seu layout. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com a Stack View, a gente vai colocar ela no tamanho que a gente quer, nós vamos criar a view que vai ser do tamanho da Stack View, e nós vamos criar uma outra view que aí ela vai ser do tamanho que a gente quer e vai ficar aonde a gente quer que ela fique, tá? Então, geralmente você vai ter isso daí. Então, aqui, se você der uma olhada, a gente tem 3 elementos, né? A stack view, elemento 1, a view principal que está dentro dela, elemento 2, e a view que de fato vai ter conteúdo, elemento 3, tá? Então, dessas formas aqui, a gente vai trabalhar com a stack view. E aí aqui, na questão dos elementos, né, então a gente pode ver que, putz, eu tenho algumas coisas que estão dentro dessa minha view. Então, eu tenho a minha view principal, vejo que aqui ela tem uma borda, tá? Então, quando eu clico nela, de novo, Command e clico no elemento que eu quero. Aqui no Inspect, ele já vai mostrar então, qual é a altura desse elemento, qual é a largura dele, qual é o radius. Lembrando que o radius é o corner, né, a pontinha ali arredondada. Aqui ele tem as cores, então, putz, está mostrando 2 cores aqui, Poli. Qual que é qual? Vamos ver isso daí já já. Ele tem aqui, ó, borda, que é essa borda aqui de fora. Então, ele tem uma borda de 1 pixel, tá? Aqui está o all sides, ou seja, todos os lados têm 1 pixel de borda, e a cor dessa borda é esse hexadecimal aqui, ó, E8, E8, E8. Aqui no meu CSS ele vai mostrar a mesma coisa. Só que aqui no CSS, como eu estava falando, ele tem uma visualização melhor se você souber ler o CSS. Mas ele é bem autoexplicativo, porque ó, a cor de background, tudo F, ou seja, branco. A borda, então ele tem 1 pixel de borda solid, ou seja, ele é uma linha só, né? Ele não é aquele dash, que é o tem linha, não tem linha, tem linha, não tem linha. E a cor dessa linha está aqui do lado. E o border radius de 10 pixels. Então a gente consegue pegar essas informações e atribuir lá no nosso código, de uma forma muito mais simplificada e muitas vezes é até o mesmo nome, tá? Beleza, então defini aqui o meu background. Agora vamos definir o conteúdo interno. Então, lembrando que tudo isso aqui que a gente está falando é o componente de view, tá? Então ele vai sempre herdar do iView. E aí esse iView a gente vai colocando uma view dentro da outra, né? Vai encaixando várias outras coisas lá dentro. Então aqui, ó, no meu símbolo aqui do Mastercard, eu tenho uma imagem. Essa imagem vai vir da API, vai ficar interna, isso daí é discussão de negócio, tá? Mas vamos supor que aqui a imagem vai ficar interna no aplicativo. Então, beleza, então eu tenho uma UI Image View aqui dentro. Ok, mas a imagem que vai vir a imagem com esse fundo cinza ou sem o fundo cinza? Isso é importante você saber. Por quê? Se não vem o fundo cinza, vem só a logo do Mastercard, você vai ter que fazer a view com o fundo cinza. Vai vir o fundo cinza da imagem, então você nem precisa se preocupar. É só uma image view ali e a image view que se vire como que ela vai mostrar, tá? E veja que aqui ela tem um tamanho, ó, 70 pixels de largura e 46,36 de altura. Putz, que esquisito, né? Se bem que aqui até quebrou, que era para ficar diferente, mas tudo bem. Aqui, então, eu tenho essa imagem. Mas veja que o que é importante. A gente não falou que a altura aqui tem 74, mas ela não tem 74 só por ter 74. Ela tem baseado nos componentes que estão internamente. Ó. Então, essa imagem, que em tese ela é a maior imagem de todas aqui, né, de todos esses componentes, ela é o que vai ocupar o maior campo de altura, ela tem uma borda aqui, ó, ela tem as constraints dela relacionadas à borda. Então, se ela está à minha esquerda e no topo, então eu tenho 14 aqui de cima, 15 aqui na esquerda e 13,64 embaixo. No caso aqui, eu acho que devo ter esbarrado aqui e acabou quebrando aqui
layout, mas o certo era para estar 16 de todas as pontas. Então, essa imagem, ela vai estar 16 de cada uma das bordas, né? Então, 16 de cima, da esquerda e 16 embaixo. Então, quem está definindo a altura desse componente não é o próprio componente, é a imagem, tá? Porque ela tem esse tamanho de 16. Mas lembrando, meu Deus, se o título for fixo, ela não muda de tamanho. Porque se ela muda de tamanho, né, o título quebra a linha, ele vai aumentar o espaço, porque daí quem vai ser o componente que tem a maior altura? Não é mais esse cara, é a junção desses dois que vai ter a maior altura. Então eu preciso conectar esses caras. Porque se eu não conectar eles, a imagem ela vai ficar aqui na borda. E aí vai quebrar o nosso layout. Não quebrar de crachar, né? Mas quebrar na questão que não vai estar alinhado com o design system. Tá? Então, por isso que nesses cenários aqui, eu preciso fazer essa jogada. E aqui, quando a gente fala das constraints, a gente tem um cara que é bem legal, que é o seguinte. Eu posso definir a altura desse componente de imagem, 42 aqui no caso, e eu posso definir ele para ser a altura de fato por 42, mas ele não vai estar conectado aqui nessas extremidades. Então, ele não vai estar conectado em cima nem embaixo. Ele vai estar conectado só na minha esquerda e eu vou deixar ele no centro aqui de Y. Porque independente da situação, se o meu componente começa a crescer, a minha imagem vai estar no meio. Se caso o designer falar, não, se esse componente aumenta de tamanho, eu quero que a imagem permaneça aqui nessa ponta e só o texto cresça. Ok, então aí já muda a perspectiva, que é, essa imagem vai estar conectada na esquerda e em cima, o meio não tem nada a ver e embaixo também não tem nada a ver. Tá? Então, você tem essas questões para trabalhar. Então, veja que é muito questionamento que você faz como designer em relação ao comportamento do aplicativo. E aqui no título, né, então, a mesma coisa, ele vai ter um distanciamento da imagem, tanto o título quanto a descrição aqui, e ele tem um distanciamento entre esses dois. No caso aqui era para estar mais perto. 4. Então, ele vai ter esse distanciamento aqui dos dois. Então, ó, ele está 16 aqui, só que aqui, ó, 22 e 22. Mas lembra que esse cara é o que chega mais perto. Então, em tese, a imagem aqui tem que tomar conta disso e o texto fica centralizado. E aí temos esse ícone aqui na direita. Ele está 16 da direita, e aqui, ó, veja que ele já está um número maior, né? 27 de cima e de baixo. Então, nesse caso, eu não vou setar 27 aqui nesses dois caras, porque se caso ele aumentar, ele não pode comprimir. Então, eu vou definir que o tamanho dele é 20 por 20, porque ele é um ícone simples, e eu vou definir que ele vai estar alinhado no centro aqui da minha imagem. E aí que vem um pulo do gato, né? Lembra que aqui, ó, que eu tinha comentado, esse texto, a caixa dele aqui, ó, se eu colocar ele em relação ao meu ícone, ele vai falar que está a 60 de distância. Pode acontecer de você pegar layout que ele vai estar nesse esquema, ó, que as caixas deles não são completas, né? Então aqui está menorzinho e tal. Então, se você for definir as constraints de fato do jeito que ela aparece aqui, você vai colocar fixo no teu código. Ela está à direita a 162. O que geralmente a gente faz, tá? Isso até é uma questão de design. Quando você alinha, nós temos uma questão que a gente é muito perfeccionista. A gente observa muito várias coisas. E uma dessas coisas é toque. Quando a gente trabalha aqui com design, muitas pessoas possuem esse fator, né, que é o toque ali, que fica incomodado com isso. A gente quer sempre que as coisas sejam alinhadas. Por mais que o nosso próprio rosto não um lado do rosto não é igual ao outro lado do rosto. Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira, né, de que tem aqueles aplicativos que pega aqui metade, aí essa metade coloca aqui desse lado, né, dá um espelhamento, e aí você vê que tem a assimetria. Isso, incômodo por assimetria, perfeitamente. Então, isso daí causa um incômodo para o usuário. E se o usuário fica incomodado, acontece o que o Gaspar falou, para de usar o aplicativo. Por isso que a gente precisa manter o aplicativo mais simétrico possível. E como que a gente mantém isso? Simples. Lembra, o meu componente todo aqui, qual que é a distância dele da esquerda? 20. Ou seja, na direita ele também vai ser 20.
A minha imagem, ela está na esquerda 16 pixels. Então, a minha outra extremidade precisa também estar a 16 pixels. Porque se eu coloco esse cara aqui, ó, a 8, você já vai ignorando esses dois de baixo, tá? Por favor. Vamos ignorar esses dois aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Então, supondo que a gente só tem esse cara. Se a gente coloca ele a 8 pixels aqui na direita, por mais que é pequena essa diferença, né? Porque o ícone aqui, a ponta do ícone, ela tem um distanciamento, você vai sentir uma leve que ele está um pouquinho alinhado para a direita. Pouca coisa, mas você sente que ele vai estar um pouco mais para a direita da sua tela, tá? Ele não vai estar centralizado ao elemento. Então, por isso que geralmente você vai sempre, o que você está colocando na esquerda vai ficar também o mesmo espaçamento na direita, tá? Então, nessa forma aqui, vou arrumar aqui de novo. Então, estando a 16 pixels aqui na direita, eu vou ter 16 pixels aqui na esquerda também. E dessa forma, se o meu texto está a 16 pixels da esquerda da minha imagem, ou até mais, vamos supor que ele esteja aqui, tipo, 8. Então, se ele está a 8 pixels da minha imagem, eu vou considerar que a constraint dele aqui também vai estar a 8 pixels de distância do elemento da imagem aqui, ó. Então, eu vou considerar também que esse texto, ele está a 8 pixels dessa imagem também, tá? Por quê? Se por algum acaso esse texto aumentar, ele vai manter dentro desse range, ok? Então, quando você estiver fazendo desenvolvimento, você sempre vai pensar nessa questão. Ah, pô, ele não tem, a caixa não está conectada aqui, ó, tem essa distância enorme aqui. Não tem problema. Então, ele está a essa distância enorme dessa caixa. Tudo bem. Quanto que ele está da esquerda? 8. Então, essa imagem ele também vai estar 8. Se não tivesse essa imagem, se não tivesse isso aqui, tivesse só assim, o meu cartão do mercado aqui, as minhas labels, ele não estaria a 8 aqui da ponta, porque como eu não tenho nenhum outro elemento aqui, eu preciso considerar quem? Da borda externa, né? Então, quem está conectado nessa borda, que é 16. Então, no caso, o meu cartão do mercado, ele vai estar a 16 da minha borda principal. Vejam que fazer a leitura do design, ela não é tão simples. Você tem muita informação que você precisa processar e analisar. Não estou dizendo que quando vocês estiverem lá com o designer de vocês analisando esses componentes, não é preciso vocês fazerem toda essa análise de ver quantos pixels está aqui, quantos pixels está ali e tal. Não. Vocês têm que fazer a análise só do que você vai precisar. Então, tipo, olha a tela e já começa. Eu vou precisar de uma table view, vou precisar de um botão, vou precisar de uma imagem, vou precisar disso e tal, não sei o que, e tarará, e tarará, e tarará, e assim vai. Então, você vai analisar o que você precisa. Analisou o que você precisa, aí você vai para a questão de comportamento. Essa imagem vai vir da onde? Vai ficar interno? A imagem vai ter o fundo? Não vai ter o fundo? O título vai quebrar linha? Não vai quebrar linha? Botão e tal? Todas essas questões. Então, você vai fazer esse tipo de análise, tá? De comportamento da sua aplicação. Tem scroll? Não tem scroll? Outro fato que poucas pessoas fazem, né? Eu vejo poucas empresas que pensam nisso. Lógico que uma empresa que possui um design system já definido, ela já vai ter toda a estrutura montada. Mas empresas que ou estão começando o design system ou nem possuem um design system, elas não vão pensar tão a fundo assim, que é o quê? Eu tenho um botão, mas e se acontecer, e vai acontecer, do usuário não ter nenhum cartão cadastrado? Vai ficar um botão aqui perdido e uma tela em branco? Qual é o comportamento dessa tela? Levanta isso. Beleza. Tem definido agora a tela em branco. Show. Mas supondo que, se isso aqui é uma lista, essa lista vem de algum lugar. Vai vir de uma API? Vai vir de uma API. Então, se vem de uma API, concorda que ela pode dar erro? Se der erro, o que vai acontecer? Porque aqui a gente está falando erro de carga. Então, eu vou dar a possibilidade para o usuário poder recarregar essa tela? Como é essa tela? Não vou dar essa possibilidade, só vou mostrar um alerta para ele que deu erro e vou fechar? Ok.
quando eu clicar no botão aqui, nova forma de pagamento, ele vai cadastrar um cartão. Beleza, coloquei os dados do cartão, cliquei em salvar, deu erro. O que vai acontecer? Salvou, o que vai acontecer? Enquanto está carregando, o que vai acontecer? Vai mostrar um load? Não vai? Vai ficar, tipo, vai abrir a tela em branco e de repente do nada aparecem os conteúdos? Então, todos esses cenários, por mais que vocês são desenvolvedores, vocês também fazem um papel de análise, porque vocês são os defensores da plataforma, da Apple. Tá? Então, como vocês têm o conhecimento e têm o know-how do aplicativo, vocês precisam seguir essas questões, tá? Então, qual é o comportamento que é esperado? Como você é um usuário do iPhone, então você sabe qual é o mecanismo que ele funciona, os comportamentos dele. Então, dessa forma, você sabe o que você pode esperar e pode até realizar aqui no desenvolvimento, tá? Então, o iOS não tem um botão físico de voltar, então eu preciso pôr o botão de voltar. Qual é o comportamento que a gente espera que essa tela possua? Então, tem todos esses fatores. Tá? Então, dessa tela aqui, a mais simplificada, né, a gente vai ter essas questões. Agora, a gente vai falar aqui da próxima tela, que é a tela que é um pouquinho mais chatinha, tá? O que vocês precisam ver não é de fato a tela, mas são comportamentos que vocês precisam pensar. Aqui eu coloquei um exemplo de uma tela de gift card, tá? Então eu posso ter aqui o itens mais comprados, onde eu vou ter um scroll horizontal aqui, certo? Então eu vou ter aqui os cartões aqui dos gift card na horizontal. Eu tenho esse bannerzinho aqui que tem essa informação, tem um texto aqui destacado, tem um botãozinho de info aqui. Eu tenho uma linha aqui, não sei se dá para ver, mas eu tenho essa linha aqui de divisão. E eu tenho essa listagem de categorias. O que esse ícone está fazendo perdido aqui? E eu tenho essa listagem de categorias aqui, ó. Então, eu tenho essas informações. Em tese, se vocês olharem, é simples, certo? Então, faz esse estudo mental aí, dá uma olhada e veja aí, tipo, como que vocês fariam? Faz esse exercício mental, tá? Nessa tela, a gente vai ter aqui alguns tipos de comportamento. Então, eu tenho a minha navigation aqui, normal, né? E aí, o que primeiro eu preciso analisar? O todo. Como eu vou qual é o comportamento do todo? Essa tela, ela tem uma lista de categorias. Putz, mas supondo que ela tem exatamente 5 categorias, encaixou perfeito aqui. Mas se a gente estiver falando num iPhone menor, que esse aqui é o iPhone 14. Se eu pegar um iPhone aqui, vamos pegar sei lá, um iPhone 8 aqui, ó. Ó o tamanho que ele é. Já não encaixaria aqui o layout. Então, a gente já sabe que precisa de um scroll aqui, tá? Posso fazer com Table View? Posso. Você vai ter aqui, ó, você tem um cabeçalho aqui, né, o header da Table View, você tem a categorias, que é outro header, beleza? Então, eu tenho duas separações. Eu tenho aqui a célula que vai ter um tipo de conteúdo na horizontal, que vai ter esses cartões. Eu vou ter aqui uma célula que vai ter só uma linha, eu vou ter essa célula, aí aqui é outro header, e aí cada um desses outros elementos. Esses caras aqui, a gente já falou ele aqui atrás, ó. Veja que ele é o mesmo comportamento. A diferença que esse cara tem um container, né? Ele tem uma view aqui principal. Esse cara não tem, então eu posso fazer direto na minha célula. Então, eu vou colocar um ícone na esquerda, um ícone na direita e o texto. Então, aqui, se a gente for olhar, ó, a minha célula completa, eu vou ter um ícone aqui na esquerda. Então, vejo que ele tem aqui ó, os distanciamentos, ó, 23 de cima e embaixo e 22 da esquerda. Então, esse ícone vai estar 22 também na esquerda. Tá? Segue o padrão. O meu texto, ele está aqui a 16 da esquerda, então ele vai estar a 16 do ícone da direita, tá? Então, você vai conectando essas coisas também. Aqui, por mais que a altura não, o top e o bottom aqui, ó, estejam com tamanho altos, quem que vai mandar? Quem que tem o maior tamanho aqui? No caso, é o meu ícone,
certo? Então, o meu ícone vai estar conectado. O meu texto, ele pode estar só alinhado no centro. Questionamentos. Esse texto vai quebrar a linha? Não vai? Tem todo esse fator. Se quebrar a linha, o que vai acontecer? A célula aumenta de tamanho? Não aumenta? Como é que vai acontecer esse fator? Esse header aqui, básico, né? Então, ele vai ter aqui, ó, uma célula, né? Então, ele vai ter uma view aqui que vai estar colorida. Então, se a gente olhar aqui no inspect aqui, ele vai estar com essa cor, F1. E aí eu tenho essa label que ela está 8 pixels em cima e 8 pixels embaixo. Então, o que eu faço? Eu coloco a altura na minha view ou eu coloco o top e o bottom aqui na minha label, baseada na minha view, e deixo que ela fique dinâmica? Posso fazer isso. Qual que é a vantagem? Se eu chegar aqui nessa minha label e aumentar o tamanho dela, né, se ela aumentar a fonte dela, a minha view também vai aumentar a altura dinamicamente. Então, não preciso ficar me preocupando com vários componentes. E aqui na esquerda ela está a 23 pixels. Então, aqui a gente vai sempre analisar esses fatores. Não quebre o seu layout, tá? Agora, aqui em cima, vamos falar nesses caras aqui de cima. Aqui tem um caso que é o seguinte. Se você olha esse cara, a primeira coisa que você vai fazer é, bom, esse carinha aqui, ele tem 290 de largura e 164 de altura. Então, eu vou desenvolver isso daí e vou colocar esses tamanhos. Mas, um ponto importante, esse cara, veja que ele está mostrando uma outra bordinha aqui, ó, certo? Então, ele tem o próximo cartão aparecendo. Se eu coloco esse tamanho de 290 por 164, de novo, no iPhone 8, então, cadê aqui? iPhone 8. O que vai acontecer? Se eu pego esse mesmo elemento e coloco aqui, veja que ele vai estar menor, ó. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar o 14 Pro Max. E vamos colocar aqui, ó. Ó, ele vai estar maior ainda. Então, veja que cada dispositivo, eu estou mantendo fixo o tamanho. Ele vai ter um comportamento diferente. Então, imagina agora se eu colocar num iPad, faltou informação aqui, certo? Então, tipo, veja que dessa forma, a gente possui alguns tipos de comportamentos, tá? Então, dependendo do tamanho do dispositivo que a pessoa estiver acessando, se eu manter fixo esse tamanho, ela vai faltar informação ou vai sobrar informação demais. Então, por isso que a gente aqui vai trabalhar com a proporção. O que é a proporção? Né? O famoso ratio, tá? Esse ratio nada mais é que a proporção de largura versus altura. Então, o monitor de vocês, ele é calculado baseado na proporção. Então, quando vocês falam, 21 polegadas, 32 polegadas, 55 polegadas, você está medindo a dimensão de uma extremidade, né, de uma ponta esquerda embaixo até a ponta direita em cima. Então, vocês fazem a medição em polegadas ali. Mas a gente tem a proporção dela que a gente fala, 1920 por 1080. Isso é uma proporção. Então, quando a gente vai trabalhar com proporção, é sempre pensando nisso. Ou seja, ela é 1920 por 1080. Mas, no caso, a proporção dela vai ser a questão de 16 por 9, 4 por 4, 4 por 3. Então, a gente tem esses resultados. Tem uma imagem, deixa eu abrir uma imagem aqui. Isso. Então, vou compartilhar aqui, ó. Então, tipo, aqui a gente tem essa questão da proporção, ó. Então, veja que tem aqui, ó, 1.33 ou 4 por 3, 16 por 9. Aí nós temos aqui, cadê? 4 por 1, 2,75 por 1, 2,39 por 1, 1,85 por 1. Então, a gente tem todas essas dimensões, que nada mais é que, se você aumenta o tamanho dela, né, então você fala que a altura ela tem 1980, ela vai manter sempre a mesma proporção, que no caso vai ser o 16 por 9. Então, esses caras, quando a gente trabalha com eles, a gente vai ter todo esse fator. Então, aqui, o primeiro cara que eu preciso fazer é trabalhar com a proporção. Então, qual é a proporção desse cara? Putz, pô, eu não sei qual é a proporção. Você pode perguntar para o seu designer, tá? Então,
perguntar para ele qual é a proporção desse componente, e ele vai te falar, é tanto por tanto, enfim. Por que que isso é importante? Porque se aqui, né, aqui no caso ele está uma cor sólida, mas se eu for colocar uma imagem aqui atrás, né, supondo que o back-end vai me mandar a imagem desse cartão, eu preciso manter a proporção desse cartão, porque senão vai ficar aquela coisa feia, né? Tipo, vai ficar uma imagem aqui e vai ficar bordas pretas aqui na lateral. Isso daí quebra totalmente a experiência do usuário. Então, por isso que eu preciso manter a mesma proporção. Isso acontece também com relação a banners, né? Porque o banner, ele vai ter conteúdo, né? Vai ter texto lá dentro. Então, eu preciso manter a proporção para que o aplicativo não corte as informações necessárias. Igual tem a capa do YouTube, né? A capa do YouTube é uma imagem só que vai servir para vários dispositivos. Qual que é o problema disso? Se eu tiver num dispositivo grande, eu vou ver a informação. Se eu tiver um dispositivo pequeno, eu já não consigo ler a informação, porque ele está cortando isso daí. Tá? Então, a proporção aqui é muito importante. Então, no caso, entender qual é a proporção para ele sempre manter altura e largura sempre a mesma coisa, independente do tamanho. Outro fator se você falou que o ratio dele é 16:9, você tem que colocar uma constraint para falar qual é a chave que vai ser. Então, a constraint vai ser a minha largura ou a minha constraint vai ser a altura, que é o que vai definir o tamanho dela. Então, se eu falo que a minha constraint é a altura, então eu vou colocar 164. Então, automaticamente, a largura dela, né, como está no ratio, ele vai colocar 290. Tá? Então, ele já vai fazer essa proporção nativa. E já vou explicar para vocês como funciona isso lá no código, tá? E aqui também, tipo, se eu falar que a largura dele é 290, a altura dele vai ser também ajustada automaticamente. Mas essa largura ou essa altura tem que ser baseada em alguma informação, que se eu tenho esse componente aqui que vai mostrar na lateral, então essa minha imagem, ela não pode ser o tamanho da tela completa, porque se eu puxar ela aqui, ó, para ser o tamanho da minha tela, colocando, né, os 22 aqui de cada lado, veja que o meu outro componente já sumiu, certo? Então eu preciso falar que a minha largura aqui, ela não pode ser do tamanho do meu espaço aqui de visão, ela tem que ser menor. E é aí que a gente faz a constraint da largura ser a largura da minha tela principal, mas eu quero metade dessa tela, eu quero 3/4 dessa tela, e aí ela vai ajustar. Tá? Então, se eu coloco aqui, tipo, eu quero 3/4 da tela. Como é que eu sei que é 3/4? Vamos puxar aqui, ó. Então, se eu coloco aqui completo, se eu falo que eu quero metade, então eu vou puxar para cá, certo? Então, aqui é a metade. Eu quero 3/4, então praticamente vai ser a metade da metade. Então, se eu puxar aqui, ó, puxar para cá, tá? E colocar aqui. Pum, pronto. No caso é um pouquinho maior, né? Vamos supor que é aqui. Então, isso daqui vai ser o tamanho do meu cartão. Então, eu posso definir que o meu cartão vai ser deste tamanho e ele já vai fazendo esses ajustes de forma automática. Parece complicado fazer isso daqui, mas vocês vão ver que é muito simples. Tipo, 2 constraints ali, 2, no máximo aí 3, vocês já conseguem montar esse bannerzinho aqui bonitinho, tá? Então, no caso, essa questão do banner tem essa perspectiva que você precisa olhar. Então, putz, está aparecendo um cara aqui. Então, esse meu componente, ele vai ter que ter um ratio aqui, porque ele vai ser uma imagem e ele não pode completar. Então, eu preciso fazer essa tratativa aí mais completa. Beleza. Feito isso daqui, né? Então, no caso, se aqui tem uma imagem, esse banner, essa tagzinha vai estar aparecendo na frente, então eu tenho que desenvolver ela. Então aqui, putz, ela já tem um arredondamento aqui, então vou ter que colocar o corner radius dela lá. Por mais que aqui o meu corner radius fala que ela é 12, mas veja que o comportamento dela, ela é arredondada. Então nesse cenário eu ignoro esse cara, porque ele vai ser o quê? Quando eu quero um arredondamento fazer esse gesto aqui, né, esse tipo aqui de desenho, né, fazer um círculo, né, um meio círculo, podemos dizer assim, o que vai acontecer?
Isso daqui ela é só esse 1/4 aqui, tá? Então ele é esse triângulo aqui nessa ponta. Quando eu vou colocar a métrica de fazer o arredondamento, eu vou colocar então que eu vou pegar a altura do meu componente e dividir por 2. E esse vai ser a borda aqui no meu canto. Então, se eu coloco o meu componente, ele tem uma altura de 26, então a metade de 26, no caso vai ser 13, vai ser o meu radius. Aqui tá 12, mas tipo, que ele ainda tá um pouquinho reto aqui, tá? Mas se eu fosse ajeitar isso daqui, se eu colocar 13, ele vai ficar mais certinho ainda. Então agora ele ficou mais circular. Então sempre vai ser o tamanho do meu componente dividido por 2, aí eu pego qual vai ser a borda dele, ele vai fazer esse arredondamento. Isso funciona para quando também você quer fazer um círculo, tá? Então, no caso de um círculo, ele vai ter a largura e a altura do mesmo tamanho, e aí você vai pegar ou um ou o outro e vai dividir por 2 e vai setar o teu componente ali, o teu corner radius. Descendo aqui, vamos chegar nesse cara. Então, esse cara aqui, eu quis exemplificar que ele tem as medidas tudo certinho, ó. Então, se eu chegar nele aqui, então se eu chegar nele, ó, então ele vai ter aqui 16 da esquerda, tal. Ó, aqui já é diferente, ó, porque veja que o ícone, ele tem 24 por 24, ele tá 16 da esquerda e aqui fala 28 em cima e 29 embaixo. Essas linhas vermelhas, só para reforçar, ela não é as constraints, ela só está falando o espaçamento que ela tem baseado na onde você está com o mouse, tá? Então, ó, onde eu ponho o mouse, ela vai mostrar qual é a distância entre ela, beleza? Então, beleza. Então, esse meu símbolo de dólar aqui, ele tem essas distâncias. Esse meu símbolo de informação, mesma coisa, ó, 24 por 24, e ele tem essas distâncias aqui. E o meu texto, veja que a caixa aqui, ó, ela já está mais desenhada. Então, aqui eu já tenho um pouco mais de fidelidade nessa informação. Então, eu tenho 12 da esquerda, daqui do ícone, eu tenho 12 do meu ícone da direita, eu tenho 16 em cima e 16 embaixo. Então, olha, veja que aqui, se a gente for construir esse componente aqui, a gente consegue fazer ele com muito mais assertividade, porque o design falou para a gente já como que ele quer as caixas, tá? Então, é muito importante vocês entenderem esses pontos. Aqui não tem nem muito questionamento, né? Como ele já está feito bonitinho, então a gente não precisa se preocupar. Agora que nem esses outros casos aqui, ó, tipo esse cara e tal, então já complica um pouco mais porque ele não está fechado. Então aqui, seguindo, né, a caixa, então se a gente olhar aqui no CSS, a gente vai ter o background dele, a borda, o radius dele, então tá 4 pixels. Se eu clico no texto, aí que tá o negocinho também. Então aqui no texto, ó, a fonte Inter, peso de 600, 600 vai ser ali um semi-bold, mais ou menos. O size, 14 pixels. As cores que estão sendo utilizadas aqui dentro dessa label, tá? Então, aqui no caso tem preto, provavelmente deve ser algum espaçamento que está com preto. Tem a cor verde aqui, que é o gift card, e esse 54, que provavelmente é o texto aqui. Então, só que aqui no CSS, ele só vai mostrar uma cor, que é a cor que está mais predominante aqui, que é a do label, tá? Então, ele não vai mostrar o verde aqui. Por isso que ele vai mostrar aqui em cima. Quando você também trabalha com Design System, você pode ter as definições de cores. Então, vamos supor, esse azul aqui, né? Ele está mostrando o hexadecimal. Só que se eu estiver trabalhando com um Design System, ele vai estar assim. Então, eu vou ter uma cor, aqui no caso, o meu design aqui, ele tem essa fixa aqui, né? Mas vamos criar uma nova aqui. Deixa eu voltar aqui aquela cor. Então, supondo que eu vou adicionar essa cor aqui. Opa. Aqui. Adicionar. Então, cor 1. Então, aparece aqui, ó, cor 1. Então, se eu vim aqui no meu Inspect, cliquei nele aqui, ó, então ele vai aparecer cor 1 e o hexadecimal dele. Lá no meu CSS, ele aparece aqui como comentário, cor 1, e vai aparecer também qual é a cor selecionada. Então, se você tiver o Design System, você pode utilizar o nome aqui, que provavelmente vai estar cadastrado dentro da sua aplicação também, né? Provavelmente essas cores já vão ter aí dentro. Essa é a primeira parte em relação ao Figma. Essa questão do Figma
ela é um pouquinho chato de você visualizar, mas é muito o processo de repetição, tá? Então, conforme você vai praticando fazer a leitura ali, por isso que é importante vocês pegarem, tipo, putz, pega lá, no Figma mesmo tem a parte de comunidade, vocês conseguem pegar essas informações, pegam telas que já, que o pessoal foi desenhando ali, como estudo de caso e tal, vocês conseguem pegar e praticar isso daí. Então, construir os componentes aí baseado nessas informações. Então, vamos partir para a parte do código, tá? Então, o nosso Figma está aqui, né, o que a gente estava visualizando, a gente vai fazer a leitura e vai tentar codificar. Então, eu vou mostrar aqui para mais ou menos o que eu fiz com vocês. Então, criei um projetinho do Figma View Code, peguei aqui o Sim Delegate, né, removi o storyboard, ok? Aqui no Sim Delegate, fiz a chamada, criei essa Home View Controller aqui, que nada mais que ela tem um botão, na verdade isso aqui não era para estar aqui. Então ela tem um botão aqui, que é o Minha Carteira. Não, na verdade pode estar lá. Então tem aqui a minha carteira, clico nela, vem para uma tela amarela. Essa tela amarela é essa minha Screen A View Controller aqui, que nada mais que é uma View Controller normal. Setar aqui o title dela. Show, roda de novo. Vai. Então, aí. Boa. Então, setei aqui a minha navigation tal, e aí aqui eu construí a minha Screen A View, que é onde a gente vai desenvolver, né? Então, coloquei o background yellow aqui. Então, vamos começar a desenvolver, né? A ideia aqui é a gente colocar esses tipos de comportamentos aqui, então vamos desenvolver essa telinha aqui primeiro. Então, se a gente tem esse cara, vamos começar primeiro com o quê? Background. Então, qual é a cor do meu background? Putz, eu não consigo ver a cor do background aqui. Como é que eu faço? Se vocês virem aqui em cima, ó, tem essa bordinha aqui, essa wallet, vocês clicam nela, aqui do lado já vai mostrar as informações da minha tela. Tá? Então, vocês conseguem ver ali qual é a cor do background, vocês conseguem ver as informações, tá? Então, no caso, o nosso background é branco, então vamos colocar aqui branco. Então, white, certo? Vamos lá, a cor normal. Tomem só um cuidado, porque é o seguinte, se vocês coloquem System White, né, pegar a cor do System aqui, vocês vão pegar aquela automática, né? Então, tipo, se tiver no Black Mode, se tiver no White Mode. Tá? Então, tomem só esse tipo de cuidado ali. Se eu não me engano, aqui vai ser System Background, que daí ele vai pegar ou o branco ou o preto, baseado no que está configurado o teu dispositivo. No caso, se o teu aplicativo ele não tem essa questão de Black Mode e White Mode, né, Light Mode no caso, aí você pode especificar direto aqui a cor, tá? Então, coloquei aqui branco, mandei rodar a aplicação, beleza? Cliquei aqui em minha carteira, veio branco, show. Próximo ponto que a gente vai trabalhar, vamos colocar agora o botão. Então, vamos fazer esse botão aqui acontecer. Então, para a gente adicionar o botão, eu vou criar aqui, né, a nossa famosa private lazy var. Para quem não sabe, lazy var, ela é aquela variável lenta, né? Então, ela vai ser criada somente quando alguém chama ela. Posso fazer let button aqui? Pode, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer isso daí. A diferença do lazy para o let, o que acontece? Como ela é uma variável lenta, ela não é criada no mesmo momento que você dá o init na sua view, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos supor aqui, né? Eu tenho um Y button aqui e vou fazer a construção dele. Se eu faço dessa forma, o que vai acontecer? Quando eu der o init dela, o botão aqui, por ser let, ele vai ser construído, tá? Então, se eu tiver aqui uma variável, nesse tipo de situação, eu não consigo usar o nome aqui. Eu não consigo passar o nome do botão aqui, ó. Veja que ela até fala aqui, ó, que não pode ser usado porque não está no contexto. Por que isso acontece? Porque o botão e essa variável estão sendo criadas ao mesmo tempo, e ela não tem uma certa ordem de prioridade. Então, a variável em tese ainda não foi inicializada, tá? Por isso que você não consegue utilizar.
No caso, para usar ela, você precisa falar que ela é uma lazy var, porque daí ela vai ser lenta. Então, primeiro vai carregar todas as variáveis normais e depois vai carregar as outras aqui dos meus lazy vars, e aí eu consigo acessar essas informações, tá? Então, só esse pequeno detalhezinho que faz muita diferença. Então, vou colocar aqui o nome do nosso botão, que é nova forma de pagamento. Beleza? E aí, criei aqui o botão, a cor. Como eu coloquei aqui o filled, né, então ele vai preencher essa cor com alguma coisa. Da onde que está vindo essa cor? Aqui no nosso Assets, a gente tem esse Accent Color. Quando você cria o projeto, ele já vem esse cara. Então, eu simplesmente vim aqui na esquerda, vai ter aqui o Color, né, tem esse botão Show Color Pane, eu clico nele e coloquei o hexadecimal aqui embaixo, tá? Caso não esteja aparecendo, é só clicar aqui nesse drop aqui e selecionar RGB Sliders, tá? Então, você vem nessa segunda abinha, RGB Sliders, e aí coloca o hexadecimal aqui embaixo, beleza? E aí, selecionou a cor. E aí, dessa forma, quando a gente chama esse filled, ele já vai preencher. Esse cara, né, esse Y button aqui de configuration, ele é do Swift novo, tá? Beleza, criei o botão aqui, mandei rodar, vai aparecer alguma coisa lá? Não vai aparecer o botão. Por que que não vai aparecer o botão? Porque eu só criei a variável, não estou usando ela. Oh, God. Vamos lá, então, vamos criar aqui. Por questão de organização aqui, né, para o toque não bater, vamos colocar setup view, boa. Então, vou chamar aqui no meu frame, setup view, e vamos adicionar o botão. Então, add subview. Então, como eu estou numa view, eu não preciso chamar a view, porque eu sou a view, né? Então, eu só mando adicionar e adiciono o meu botão. Poli, qual que é o padrão que eu uso aqui na nomenclatura e tal, não sei o quê? Depende da onde que você está trabalhando, organização, tá? Existe o Style Guide. Esse Style Guide é o que define ali como que você, qual é a padronização para o seu desenvolvimento, tá? Então, aqui nesse cara, vai depender de muito como que você está lá. Então, pode ser New Card Button, New Card BTN, tudo vai depender de como vocês estão padronizados, tá bom? No caso aqui, como a gente não tem nenhuma padronização definida, eu vou chamar de button mesmo, tá? Adicionei o botão, legal, vou mandar rodar. Vai aparecer agora o botão? Vai. Na posição que a gente quer? Não. Ele está lá em cima, tá aqui, ó. Nova forma de pagamento. Por que ele apareceu aqui em cima? Aí que vem a próxima parte aqui do nosso slide queridoso. Quando a gente fala de constraints, a gente tem um cara que é o seguinte. As constraints, nós temos alguns padrões, né? Algumas definições. Então, nós temos aqui o da esquerda, que nós temos o top, o leading, o bottom e o trailing. Então, top e bottom, em cima e embaixo, leading, trailing, esquerda e direita. Então, nós temos essas definições, cada uma das corzinhas representa ela. Nós também vamos ter a questão de tamanhos. Então, nós vamos ter a largura, que é o width, e a altura, que é o height. Beleza? Então, esses caras aqui definem essas constraints. Então, quando eu quero criar um componente, eu preciso falar para ele que ele está em alguma posição. Essas posições sempre vai ser baseado em quem eu quero conectar. Então, supondo que eu tenho uma view A e uma view B, eu quero conectar essas duas. Então, a view A, nesse nosso cenário aqui, ó, a view A está na esquerda da B e a B está na direita do A. Então, eu vou conectar quem? Eu vou conectar o trailing do A no leading do B. Ok? Aqui é o ponto que você tem que prestar muita atenção, porque isso daqui pode dar muito bizil, pode dar chabu. Então, de novo, se o A aqui está à esquerda do B, então a direita do A está conectado na esquerda do B. Ou vice-versa, né? A esquerda do B está conectada à direita do A. Você só faz isso daí para uma delas, tá? Porque ela é uma via de mão dupla. Então, quando você pega o B e conecta na esquerda ali do A, na direita do A, você já está dizendo também que
a direita do A está conectado à esquerda do B. Então, você já fez essa amarração. Você não precisa fazer 2 linhas de código, uma para cada, senão fica redundante. E aí vai aparecer aqueles warnings lá, né, no console falando que a constraint está sobrecarregada ou tem muita responsabilidade nela. Tá? Então, você tem essas informações. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver, vamos supor, o A está em cima e o B está embaixo. Mesmo rolê. O bórum do A está conectado no top do B. Então, isso quando a gente tem aquela questão das constraints, né, de uma view do lado da outra. Boa. E quando o componente está dentro de uma outra view, aí a gente passa para outra questão, né? Então, supondo que minha view principal é o A e eu tenho uma view dentro ali que é o B, a visualização já passa a ser é a mesma, mas é diferente. Então, o top do meu B está conectado no top do meu A, que ela está dentro. Então, eu tenho que colocar top B está no top do A. Então, ela vai grudar aqui no top. Leading do B está no leading do A. Então, ele vai conectar aqui. Então, ela vai fazer essas conexões. Por que a gente usa constraints? Porque se eu aumentar esse tamanho, né, aumentar o tamanho do A, o B proporcionalmente vai aumentar o tamanho também. Tá? Então, por isso que a gente tem essas constraints. Mesmo se a gente rotaciona o aplicativo, ela vai continuar seguindo. Tá? Então, por isso que essas constraints elas são muito importantes você entender essa questão. Então, putz, eu estou codificando aqui, estou escrevendo, seja no storyboard ou seja no view code, a visualização é a mesma. Tá? Então, a visualização das constraints vão ser sempre da mesma forma. Então, uma vai estar conectado em algum lugar de alguma forma, tá? Seja qualquer uma das constraints. Então, quando a gente for escrever o código, você pode escrever dessa forma. Então, minha view A, o top anchor, tá? Então, aqui você coloca quem é o componente que você quer conectar, no caso, a minha view A, qual é a âncora que você quer. Então, voltando aqui, a gente tem top, lead, trailing, bottom, tá? Então, em cima, direita, embaixo e esquerda. E aí você vai conectar a constraint igual a quem? A próxima view que você quer. Então, como eu estou na minha raiz da minha view, eu posso só passar top anchor, trailing anchor, bottom anchor, leading anchor. Então, estou conectando ao meu pai. E eu passei as constantes. Quem é a constante? É o espaçamento que eu quero de uma a outra. Então, estou falando que é 0. Então, eu quero que ela fique juntinha ali. E aqui eu tenho uma representação da minha subview. Então, eu tenho aqui a minha view B, que está no top anchor, da minha view A, do top anchor. Pô, se eu quiser representar, então, aquela outra, né? Aquele outro código, que era esse cara aqui, que é a minha view A, o trailing está conectado no B do leading. Beleza? Então, você ia colocar aqui, ó, o view B, no caso essa de baixo, né? Então, o view B leading anchor está conectado na view A do trailing anchor. Então, a direita da minha view A está conectada no leading, que é a esquerda da minha view B, tá? E aí a constante é qual o distanciamento que eu quero entre elas. Veja que aqui a gente tem uma questão, não sei se vocês já repararam nisso, que ó, o top e o leading, eles estão positivos. E o trailing e o bottom estão negativos. Alguém já ouviu falar, né? Provavelmente odiava essa matéria de matemática, né? E aí tinha aquele negócio de plano cartesiano. Que bagulho doido de plano cartesiano é esse? Plano cartesiano, para quem não lembra, é esse carinha aqui, né? Então a gente tem aqui o eixo de x e o eixo de y, e o plano cartesiano diz que a direita do zero e acima do zero são números positivos, a esquerda do zero negativo e a de baixo do zero negativo. Só que se a gente for olhar ali, tipo, putz, o meu bottom anchor aqui, com o meu bottom anchor está menos 24. Então, se a gente for olhar aqui, ó, ele está falando menos 24. Então, se for menos 24, ele vai estar aqui embaixo. A mesma coisa aqui no meu trailing anchor menos 24. Então, menos 24 ele vai vir para a esquerda. Opa, faz sentido. Então, aqui ele tem 24 de distância. Então, faz sentido se a gente for seguir o plano cartesiano aqui, ó, menos 24. Então, ele estaria para cá. Ok? Mas
No iOS, né, a Apple, o plano cartesiano da Apple é invertido. O positivo é para a direita e o positivo é para baixo do meu Y. Que cabuloso, né? Isso acontece pelo seguinte fator, meus caros e minhas caras. Acontece porque como que é a nossa leitura? A gente tem a leitura do RTL, né? Desculpa, o LTR, que é o left to right, ou seja, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Por isso que ele segue esse padrão. Então, o positivo sempre vai ser do meu ponto aqui inicial, da direita para baixo, tá? Então, ele vai seguir esse padrão. Se tiver naquela questão da linguagem árabe, e tem outras linguagens também que funciona o contrário, né? Que é o RTL, que é o right to left, onde a leitura vem da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, provavelmente vocês já devem ter visto essa questão da aplicação, né? De você poder ligar o RTL ou não. Então, quando você liga o RTL, todas as suas constraints vão inverter. Então, o positivo vai ficar da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? Então, ele inverte esse processo. Quando a gente trabalha com o americano, né, que é o LTR, que é o que a gente usa aqui no Brasil, a gente vai ter de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele vai seguir sempre, o positivo vai ser a direção que você faz a sua leitura. Por isso que aqui, nas constraints, a gente está fazendo o positivo e o negativo, que é o top. Eu quero jogar o top para onde? Eu quero que ele desça 24 pixels. Então, eu vou colocar positivo. O trailing, eu quero que ele vai para a esquerda 24 pixels. Então, se ele vai para a esquerda, eu estou indo contra o processo da minha leitura. Então, eu vou colocar negativo. O bottom, eu quero que ele suba 24 pixels, né? Eu quero 24 pixels para cima. Então, negativo. E assim vai. Então, o meu leading vai para a direita. Então, por isso que a gente trabalha com positivo e negativo. Isso aqui é muito comum de a gente errar, tá? Esse processo. Então, várias vezes você vai codificar, você vai colocar tudo positivo, vai mandar rodar e você vai falar, ué, não era para estar assim, aí você vai ver e falar, ah, tá, eu coloquei errado. Então, sempre vai ser nesse fator, tá? Se você quer que o teu componente suba ou desça, né? Vamos falar, né? Se você quer que o teu componente vai para baixo ou vai para a direita, positivo. Se você quer que ele vai para a esquerda ou vai para cima, negativo. Independente de qual constraint você está conectando. Então, voltando aqui para o nosso código, então, se eu quiser fazer que o meu botão ele desça, ele apareça aqui embaixo, então eu vou adicionar as constraints, tá? Então eu vou criar uma nova função aqui, e aí eu vou adicionar a parte dos meus botões, do meu botão, né? Então, vamos lá, vamos olhar lá o nosso layout, como é que o nosso layout está? Então, o nosso layout, ele está 20 pixels da direita, 20 pixels da esquerda e 16 pixels do topo, tá? Então, vamos escrever aqui, ns layout constraint, por que esse cara? Porque eu quero ativar as minhas constraints, e aí eu vou colocar, então, button, ele está no leading de quem? Do equal to da minha raiz. Quem é a minha raiz? É eu mesmo, tá? Então, eu posso escrever aqui, self leading anchor. Pronto. O meu trailing, ele vai estar conectado na constraint de quem? Dele mesmo, do trailing, né? O self, lembrando que é a minha view pai, tá? Minha view principal. Beleza? E agora eu vou colocar o topo. Então, top anchor, ponto, constraint, equal to quem? Dele mesmo. Aqui, um detalhe, quando a gente trabalha com a Navigation Controller, que o caso aqui no meu Cine Delegate está rodando aqui, ó, a Navigation Controller, o top dele ele já vai bater nessa ponta, tá? Então, eu não preciso fazer cálculos aqui. Ele já vai me dar o cálculo correto. Então, beleza, definir as constraints, vamos adicionar os distanciamentos. Então, vou adicionar aqui, ó, constante, e vou falar, o meu leading, 16. Opa, é 20, né, no caso, 20. Então, vou colocar aqui, 20. O meu trailing, 20. Negativo. Por quê? Porque eu quero recuar 20 pixels. Então, eu vou colocar negativo de 20. O meu top anchor, vou colocar aqui a constante e vou colocar 16, porque aqui está falando que é 16 pixels. Perfeito.
tem a pergunta ali, o self é necessário? Não é necessário, tá? Aqui a gente pode omitir essa informação, tá? Se você colocar ele, você está sendo redundante. Tá? Você pode colocar até quantas vezes você quiser, porque você está chamando ele mesmo, tá? Como eu já estou na minha classe, eu não preciso passar o self, tá? Quando que eu vou passar o self? Quando eu estou em outro contexto, que é a famosa closure, tá? Então, quando a gente estiver dentro de uma closure, aí sim eu sou obrigado a passar o self. Nesse caso, não é obrigatório, ok? Fica redundante essa informação. Então, beleza. Então, coloquei aqui 20 menos 20, 16. O que falta? Bom, quando a gente fala de views, né, a gente tem aqui um grupo. Esse grupo de view, por mais que aqui seja um botão, ele sempre vai executar, o tamanho dele, tanto a altura quanto a largura, sempre será o tamanho do meu componente interno. Então, como eu tenho um texto aqui, se eu mandar rodar, a altura dele vai ficar baseada no tamanho da minha fonte, né, do meu texto. Então, veja aqui que legal, ó. Opa, quebrou minhas constraints. Um ponto muito importante, falho. A gente esquece do translates auto resizing mask into constraint, porque é um nome tão grande desse, também não sei. Mas você precisa setar esse cara como falso. Por quê? Porque você está falando que o auto resizing, né, ou o auto layout, não é gerenciado pelo sistema, é gerenciado por você. Tá? Então aqui nós estamos definindo as constraints. Então, por isso que ele, quando a gente tentou chamar aqui, ele estourou erro para tudo quanto é lado, falando, cara, eu estou tentando setar essa constraint, mas eu não consigo, porque tem outra coisa mais forte conectada. Então, agora que a gente colocou o translate ali, o botão ele está aqui, mas ele está aqui em cima, né? Então a gente precisa adicionar o safe area nesse cenário, tá? Então ele vai adicionar aqui embaixo. Então, para a gente adicionar o safe, a gente vai pegar aqui o layout guide, tá? E aí nele a gente consegue o top anchor. Então, esse safe area, ela é a área útil aqui de desenvolvimento. Então, se a gente mandar rodar aqui, vamos ver. Vai, minha carteira. Então, ele aparece aqui já o botãozinho bonitinho do jeito que a gente quer, tá? Mas veja que a altura dele ele está pequeno, porque ele está baseado no texto, tá? Então, para ele ficar da forma que a gente quer, baseado lá no nosso layout, né, que ele tem essa altura aqui de 55 pixels definido, eu preciso passar. Então, vou chamar aqui, ó, button height anchor constraint e eu vou chamar esse equal to constante, tá? E aí aqui eu passo os 55. Então, se eu mandar rodar aqui agora, aí ele vai ter o nosso tamanho principal de 55. Show? Então, esse daqui é a primeira parte aqui do botão, tá? Então, veja que é a questão da padronização. Como eu falei, a fonte aqui a gente não vai se preocupar tanto, né? A questão dos textos, mas é só você praticamente aqui nas configurações mudar aqui, tá? Os padrões. E agora a gente vai trabalhar em cima deste outro cara aqui. Então, vamos tentar construir rapidinho esse componente. Como que a gente faz isso? Primeiro, veja que esse componente ele é reutilizado, certo? Em várias outras situações. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um componente à parte. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar aqui de Payment View. Beleza? Então, vamos colocar aqui o iKit, Final Class Payment View do tipo iView, beleza? Aí eu vou passar os nossos inits aqui, padrões, e tem que colocar o init do coder, vou dar um fatal erro aqui, que a gente não vai usar, e vou colocar aqui, setup view, private fund setup view, e aí vamos começar a construir aqui o nosso componente. Então, o que a gente tem primeiro? Eu tenho a borda dela aqui, certo? Então, como a gente vai construir essa view, então eu vou pegar essas configurações. Então, a primeira view que eu vou fazer, background, branco. Então, vamos colocar aqui, background color, branco. Beleza. Próximo, borda, ela tem 1 pixel de borda. As bordas, ela vem dentro desse layer, tá? E aí eu consigo pegar os dois caras aqui relacionados à borda. Então, o tamanho dela, 1.0,
e eu consigo também passar a cor da borda. Só que a borda, a cor dela, aqui ela tá essa EB aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? Puxa mais para cá. Eu vou falar que eu quero o RGB dela, tá? Então é 232 ali. E eu vou configurar aqui. Então o iColor, por que que eu peguei o RGB? Porque o iOS ele não tem padrão para Hexa. E aí para não ter que ficar tendo que fazer esse cara aí, então eu vou passar direto aqui, tá? Então peguei aqui, ó, 232, 221, então passei esse cara. Só que o Border Color, ele espera um CG Color. Então eu pego o meu iColor e só converto aqui, ó, para CG Color, tá? Beleza. Fiz a conversão, então eu já passei o tamanho e a cor. E agora vamos para o Border Radius. Então, o nosso Border Radius, mesma coisa. Então, Layer. Aí, no caso, não é borda, né? É Corner Radius. E a gente vai passar o tamanho, que no caso é 10 pixels. Pronto. Então, fiz a configuração do meu pai aqui, né? Da minha raiz. Agora, vamos começar a brincar com esses caras. A imagem. Quando a gente vai trabalhar com vetores, né, dentro do iOS, a gente pode vir aqui dentro do Inspect, a gente seleciona o componente que a gente quer, e aí você pode vir aqui, ó. Para mim não vai aparecer aqui, mas para vocês vai ter um botão Export, tá? Que vai ser esse botãozinho aqui, ó, Export, e aí você pode selecionar o tipo que você quer. Então, PNG, JPEG, SVG e PDF. No caso, como ele é um ícone vetorizado, eu vou escolher o PDF e vou mandar exportar. Então, ele exportou aqui o zip. Por que ele exportou zip? Por causa que ele tem vários caminhos, né? Então, ele tem vários nomes. Então, ele vai exportar isso daí para a gente. Ele fez aqui a conversão, então ele gerou aqui o PDF para a gente do ícone. E aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no Assets e vou jogar esse ícone para cá. Pronto. Feito isso, joguei aqui para dentro do nosso projeto. Eu vou selecionar o ícone. Aqui na parte direita, né, caso você não tenha, é só clicar aqui em cima nesse ícone. Nessa parte direita, você vai vir nesses 3 risquinhos, seleciona ele e vai vir aqui, ó, Render As. Ele vai ter Default, Original e Template. Original, ele vai manter a estrutura de cores do vetor. Ele não vai alterar nada. Tá? Então, isso daqui você usa para quando a tua imagem ela não pode alterar a cor dela. Tá? Você não pode setar a cor dela. Quando você usa template, aí ele só vai pegar o mock, né, o desenho desse cara, mas a cor você consegue alterar. Você não consegue alterar, tipo, eu quero o vermelho, verde, o laranja, eu quero azul. Não, você vai alterar a cor do componente como um todo. Geralmente o template você usa para ícones, tá? Quando é uma imagem assim vetorizada, você usa o original. Outra coisa, você vem aqui na escala, e aqui está individual, você coloca single scale, que daí ela vai ter uma imagem só. Feito isso, eu posso vir aqui, né? Tipo, eu já tenho a minha imagem lá dentro. Posso fechar aqui? Então, aqui eu já tenho essa imagem dentro do meu projeto, e agora eu vou cadastrar ela, né? Vou configurar ela na minha tela. Então, venho aqui no meu Paint View e vou criar. Então, Private Lazy Var, Brand View. Ela é do tipo UI Image View. Vamos fazer a configuração. Que configuração que ela tem? Bom, só a imagem. Então, vamos colocar aqui, Image View, ponto, Image, e aí eu vou puxar ela. Como eu posso puxar ela? Se você pode fazer UI Image aqui normal, certo? E aí aqui você pode passar o name dela. Aí esse nome tem que ser o nome exato que está aqui no asset, né? Mastercard. Ou você pode simplesmente vir aqui no maisinho, aqui em cima, ou você pode usar o atalho, Command Shift L. Você vai abrir esse carinha aqui, né? E aí você vem aqui na parte da imagem, vai estar aqui o nosso tiozinho, você clica aqui, arrasta, pronto, tá lá a imagenzinha bonitinha, ó. Aí você consegue selecionar a imagem que você quer e ele já vai carregar para a gente. Pô, é só isso, Poli? Não, a gente precisa também setar o Content Mode, que a gente quer manter o aspecto dele preenchido, tá? Então ele vai manter ali as proporções da imagem. Feito isso daí, vamos adicionar, né? Então vamos vir aqui no nosso Setup View, adicionar essa view, lembrando do nosso Translate, que a gente já viu que pode dar problema, e vou adicionar a Brand View. Boa. E agora a gente vai mexer nas constraints dela. Private Func Setup Constraint.
Vamos chamar ela aqui. Boa. E aí vamos setar. Então, como que ela está? Lembra? 16, 16, 16. Então, vamos setar aqui, ó, ns layout constraint, activate, abre o array e vamos chamar brand view, top anchor, constraint equal to constant. Eu quero o top anchor aqui do meu pai, né, no caso, e 16 pixels. Então, vamos mudar aqui o leading e o bottom. Então, o leading do pai e o bottom aqui. Então, lembrando que o bottom eu quero subir, então vai ter que ser negativo. O leading eu quero que vá para a direita e o top eu quero que vá para baixo. Então, aqui os tamanhos estão certos. E aí a gente vai mexer no tamanho dela, né? Então, putz, eu tenho essa proporção aqui, né, de 42 por 66. Esse cara aqui, o tamanho dele sempre vai ser esse. Independente do ícone, ele vai encaixar ali dentro. Então, eu posso deixar fixo, tá? Então, eu posso vir aqui e falar, ó, brand view, a minha altura eu quero igual a constante. Qual é a minha altura? 42. E depois eu posso setar aqui a minha largura. Porque esse cara não corre risco, porque a imagem sempre vai ficar naquela posição, daquele jeito, tá? Então, eu vou deixar aqui 66. Pronto, feito isso, vamos colocar ele aqui na nossa screen A, para a gente poder visualizar ele. Então, brand, aí aqui, né? Então, eu quero que este cara fique abaixo do botão, certo? Então, lembra do nosso layoutzinho lá. O top da minha view está abaixo do botão. Então, o top anchor da minha brand, ela vai estar conectada no botão embaixo. Qual é a distância? 12. Então, eu quero 12. Beleza. Então, eu quero que ela desça 12 pixels. Então, eu quero positivo, tá? Então, por isso que eu faço a minha brand, top anchor, no bottom anchor do meu botão. Ok? Então, agora eu fiz aqui. Leading e trailing. Vai seguir a mesma coisa, né? Então, brand.leading.constraint equal to. Aqui a gente tem um negocinho bem bacana. Aqui eu não estou colocando dentro da stack, tá? Mas aqui, como eu tenho o botão e ele já está configurado aqui, as constraints das laterais, eu posso fazer esse cara aqui estar conectado, em vez de conectar aqui no meu pai, eu posso conectar nas mesmas constraints aqui do meu botão. Então, eu posso simplesmente fazer que a constraint do meu leading está conectado no leading do meu botão. E aí eu não preciso passar a constante. Então, eu faço isso aqui. A mesma coisa aqui por trailing, ó. Eu só passo o button trailing anchor. Eu faço isso. E aí, dessa forma, se a gente mandar rodar, faltou só eu adicionar aqui, né, a subview do brand. Então, agora, se eu mandar executar, então, minha carteira, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui ele reclamou por causa do breakpoint e tal, por causa da cor, né? Mas isso daqui não tem problema pra gente. Mas veja aqui, ó, que ele apareceu. Só que tem um detalhe, né? Tipo, a borda não está aparecendo. Então, vamos ver por que a borda não apareceu. Provavelmente a cor que ele está reclamando é esse 232. Então, aqui eu só vou multiplicar, dividir por 255, porque aqui vai ser a questão do percentual. Então, pode ser isso aqui que ele estava reclamando. Aí. Então, apareceu a bordinha aqui agora e veja que ele já está na posição dele correta, tá? Aí a questão dos títulos vai ser a mesma coisa, tá? Então, de novo, sempre visualizando essa questão das constraints. Então, a minha esquerda da minha label está à direita da minha imagem. Então, vai ser sempre nessas questões. Então, essa parte aqui dos cartões, como eu falei, ele vai ter a proporção, certo? Então, eu quero que ele fique 3/4 do tamanho total da minha tela. Então, se eu vim aqui na minha A, eu vou criar aqui, né? Então, lazy var, vou construir, então, vou colocar aqui, banner. Colocar uma view padrão, tá? Então, let view, UI view, return view. E aí eu vou fazer aqui a minha view, background color, vou colocar aqui o yellow. Pronto, então fiz aqui o meu cara, translate auto resizing false. Então construí ele,
vou adicionar ele aqui na minha subview, qualquer banner. E aí agora eu vou mexer nas constraints. Eu quero que esse cara aqui, ele fique 3/4 da minha tela principal. Então, baseado no meu pai aqui. Então, eu vou colocar banner. Eu quero que a minha largura esteja conectada o meu pai, né? Que é a minha largura. Se eu fizer isso daqui, eu vou colocar só a altura aqui para a gente poder visualizar ela. E também eu vou colocar ela aqui no top, constraint equal to o brand.bottom, e eu quero 12. Beleza. Então, se eu fizer isso aqui, ó, mandar executar, então veja que o meu trecho amarelo aqui, ó, ele vai preencher 100% da minha largura. Como que eu faço para multiplicar, né, para dividir isso daí? A gente vai usar o multiplier, tá? Então, aqui que eu vou fazer a operação matemática de quanto que eu quero. Então, se eu coloco 0,5, em tese eu estou falando, né, porque aqui vai até 1. Então, se eu coloco 0,5, eu estou falando que eu quero metade da tela. Então, se eu mandar executar aqui, o amarelo vai ficar só até a metade aqui da minha telinha, ó. Porque eu falei que eu quero 50%, tá? Se eu quero 3/4, então é só eu colocar 3 dividido por 4. Então, mandei executar aqui, ele vai ficar 3/4 ali da minha tela completa, ó. Então, ele já fica aqui da forma correta. Quando a gente está falando do ratio, né? Então, eu quero uma proporção de, sei lá, 16/9 e assim vai. Aqui a gente vai fazer o seguinte, que nem a minha altura, eu coloquei aqui, ela que é fixa 100, certo? Então, ela tem 100 pixels de altura. No caso, eu vou colocar que a minha constraint está conectada com a minha largura. Então, banner width. Se eu fizer isso daqui, em tese, o meu banner vai ficar quadrado com a largura do mesmo tamanho da altura. Só que se eu quero ela 16/9, então é só eu colocar o multiplicador. 16/9. Então, colocando aqui o multiplicador, ele vai ficar 16/9. No caso aqui, ele ficou 9/16, né? Então, aqui é invertido. 9/16. Que aqui eu estou falando da altura, né? Então, tem que ser o contrário. Então, ele vai ficar 9/16. Então, se eu aumentar aqui, né? Então, se eu falar que eu quero metade da minha tela, 0,5, o meu multiplicador aqui, né, o meu ratio, ele vai seguir a proporção da tela normal, tá? Então, dessa forma aí a gente consegue fazer essa questão da proporção e também dos ajustes. Então, aqui ele já ficou nesse formato. Então, se eu quiser alinhar agora ele um pouco mais para a direita, então eu venho aqui, banner, coloco o meu lead conectado, no caso aqui da minha direita, né, na minha esquerda, quer dizer, da minha tela principal. Então, coloco o lead em Anchor, ou posso fazer que nem eu comentei, né, posso conectar no botão o meu lead, que ele já está certo. Então, posso fazer isso aqui. Então, ele vai pegar esse cara e vai deslocar ele um pouco para a direita. Então, ele já ficou alinhado aqui. Se por algum acaso você vai trabalhar com outro, né? Então, seja colocando uma stack view para fazer esse processo de scroll, aqui ele já vai ter o tamanho correto, porque você já setou aqui a configuração desse banner. Tá? Então, baseado nisso. Então, a gente setou o leading, que ele vai estar alinhado à esquerda, o top anchor aqui para falar que ele está abaixo de alguém, e aqui a minha largura e a minha altura eu já coloquei aqui os multiplicadores. Então, a minha largura, ela é do tamanho da minha tela pai, mas ela tem um tamanho de 3/4, tá? E a minha altura, ela vai estar conectada à minha largura do meu banner, só que ela vai ter uma proporção de 16/9. Ou também posso colocar, né? Tipo, eu quero 11/9. Então, não tem problema. Ela vai fazer ficar da forma certa aqui. Então, se eu puxo aqui, então ela já vai ficar mais, ela estica um pouco mais, né? Tem 21/9 também, então ela vai ficar mais achatada e mais comprida, né? Então,
Mas você vê que ela sempre vai manter aqui os 3/4 da tela, tá? E aí, independente, fiz a rotação, ó, veja que aquela já aumentou. Ela não tem scroll essa tela, certo? Porque a gente não adicionou. Vamos falar do scroll agora, que é o seguinte. O scroll, juntamente com a stack, é um casal perfeito, tá? Quando a gente quer trabalhar com scroll, a gente tem um pequeno problema que a scroll ela vai ser sempre assim. Ela tem dois componentes de view dentro dela, que é a própria scroll e o conteúdo interno dela. Então, primeiramente eu vou criar aqui a minha scroll view. Aqui eu só vou fazer a configuração dela, de desligar aqui o translate, e vou fazer também aqui a questão de mostrar o indicador, né? Então, eu vou só desabilitar esses dois indicadores, que é só aquela barrinha lá para mostrar que está com o scroll. Feito o scroll, posso adicionar todos esses caras aqui, né? Posso simplesmente falar aqui, scroll view e adiciona esses caras? Posso, só que você vai ter que fazer a gestão na mão e vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de casar esses dois caras com a stack view. Eu gosto de casar esses dois caras aqui. Então, stack view, tal, stack view. E aí aqui a gente vai ter as 3, 4 propriedades, né? Que é o distribution, que eu quero preencher. Eu tenho Eu tenho aqui o espaçamento, que eu quero que fique 12 de cada um. O meu axis, né? Que é o meu eixo, se eu quero ele horizontal ou vertical. Então, no caso, eu quero vertical. E eu tenho o meu alinhamento, que eu quero preenchido também. Então, feito esses caras aqui, eu vou vir aqui no construtor e vou adicionar quem eu quero que esteja dentro da minha stack, que no caso é o meu botão, a minha brand e o meu banner. Então, vou adicionar esses 3 caras aqui. E aí, aqui que vai mudar o rolê, que daí eu não preciso mais passar esses caras, eu adiciono a minha scroll view no meu pai e adiciono dentro da scroll view o meu stack view. Essas constraints vai morrer todas, menos a altura do botão. O meu brand também morre, porque ele está gerenciando o próprio tamanho dele. E o meu banner, eu tiro o leading e o top, mas eu vou manter a questão das proporções aqui. Eu vou manter a questão das proporções. Então, adicionei aqui o scroll stack. Então, primeiro eu preciso fazer o quê? Preciso adicionar a minha scroll conectada a tudo. Então, eu vou fazer aqui, scroll view, top anchor, constraint equal to top anchor. No caso, pode ser top anchor. E aí eu vou fazer para as 4 bordas, tá? Então, leading, trailing e bottom. Beleza? Leading, trailing e bottom. Boa. Então, conectei a minha scroll view em todas as bordas. O que eu preciso fazer agora? A minha stack view, eu preciso conectar ela. Só que a minha stack view, eu vou conectar ela da seguinte forma. A stack view vai conectar nas 4 bordas da minha scroll. Então, eu posso pegar aqui, ó, stack view, substituo, e aí eu coloco a scroll view aqui. Então, ela vai conectar nas 4 bordas aqui normalmente da minha stack. Tá? Então, conectei. Se eu rodar dessa forma, eu vou tirar aqui essa parte do multiplicador aqui da largura, só para a gente poder visualizar. Então, se eu mandar aqui executar, veja que ele vai quebrar aqui as constraints, tá? Por que ele está quebrando as constraints? Porque ele vai quebrar aqui relacionado aos meus componentes, né? Então, aqui meu botão de altura, o meu banner, ele vai quebrar tudo. Por quê? Porque aqui, cadê? Aqui no minha stack view, adicionei esses 3 caras, falei que eu quero a distribuição preenchida, mas a minha stack view, ela está ocupando todo o espaçamento da minha scroll. Então, ela acaba ficando perdida aqui dentro. Veja que nem o banner está aparecendo aqui, porque ela está bagunçada devido à stack view tá
não está preenchida corretamente, tá? Então aqui ele vai reclamar, ó, o botão nova forma de pagamento, a altura dele de 55, está conflitando com outras configurações. E aí, para a gente poder resolver esse problema, eu preciso fazer dois caras, que é a stack view, eu preciso alinhar ela no centro de X. Então eu coloco aqui, ó, não me pergunte por quê, mas você coloca esse alinhamento de centro de X e coloca que a largura da stack view é igual à largura da scroll, aí em tese já vai resolver um pouco mais dos seus problemas. Ih, não resolveu. Aí fiquei triste. Provavelmente eu esqueci o translate de alguém. Translate, aqui, ó. Aí. Então, aí ele já começa a preencher e ficar certo. No caso, se eu rotacionar aqui, né, então ele já vai ficar com o scroll certinho. Mas daí, o que que acontece, né? Qual que é o BO? Veja que aqui o scroll já está comendo aqui, né, o lado, tá? Então ele está comendo esse lado. E no caso do nosso banner, se eu ligar de novo aqui a constraint da largura e mandar executar, você vai ver que ela vai quebrar um pouquinho. Então, ó, mandar executar. Ela rodou, ela está exibindo, só que ela quebrou a constraint aqui, ó. Tá? Então ela quebrou essa constraint, por quê? Porque lembra que eu comentei com você da stack view. Quando a stack view ela é da largura, aqui ela está trabalhando e tentando puxar esse cara, então ela vai quebrar sempre, tá? Então ela vai ficar aquele alerta lá sempre para você. Pode ser que isso daqui funcione para você, pode ser que não, tá? Então o mais indicado aqui nesse cenário do banner é você o quê? Criar uma outra view, que nem eu tinha comentado, né? Então você criar aqui uma container banner view, sei lá, alguma coisa assim. Que view tal, você tira o background dela, né? Porque você não quer que ela exibe nada. Vamos colocar aqui o translate false, só para a gente poder trabalhar com ela. E aí aqui dentro você só vai adicionar a subview do banner. E aí aqui na sua stack view, em vez de você usar do banner, você vai usar o container. E aí, aqui, a largura principal não é mais do pai, né? Porque o pai dela já é outro cara, que é o banner lá que a gente construiu, que é esse container banner. Então agora a gente vai começar a olhar para ele. Então se a gente mandar executar aqui, então ele já vai ficar, não vai crashar mais, né? Não vai reclamar, e aí a gente consegue ter essas dinâmicas aqui. E para resolver esse problema do safe area, né, de a gente poder rotacionar aqui e ele não comer, vamos ver se colocando aqui nessa nossa constraint vai resolver. Ó. Então, se eu colocar aqui este cara, tanto aqui quanto aqui, vamos ver se resolve o problema. Ó, então, beleza. E se eu rodar, opa, quebrou as constraints. Por que que ele quebrou a constraint? Porque simplesmente eu estou falando aqui a largura dela. Beleza, Poli, tira ela. Tudo bem, vamos tirar. Vamos ver o que vai acontecer então se a gente tirar essa constraint de largura. Então, se eu abrir aqui, ok, funcionou. Só que eu abri aqui, ó, pá, quebrou de novo. Ela está quebrando agora por quê? Porque o scroll, ele é um cara que é bem independente, né? Tipo, ele é renderizado ali e ele é calculado em tempo de execução, ó, todos os posicionamentos dele. Então, por isso que as constraints ela vai quebrar bastante quando você tira essa questão da largura, porque ela precisa saber qual é a largura dela para ela manter sempre fixa aquele tamanho. Se você não coloca, pode acontecer de você adicionar um componente e ele começar a estourar aqui para a direita. Tá? Então, por isso que a gente define essa largura. Como que a gente vai resolver, então, esse problema de você poder fazer essa gestão, né? De poder, eu quero tirar essa borda. Você pode fazer de duas formas. Ou você vai criar um container para cada um dos elementos que está ali, ou você vai criar aqui o container da stack.
Então, você vai criar aqui um container da stack, da mesma forma que a gente fez lá no outro, tá? Então, view, background, tira aqui o background, tira aqui o translate e retorna aqui a view. E aí, no caso, a gente vai adicionar aqui a gente vai adicionar a nossa stack view. E aqui aonde a gente faz o adicionar a stack view, a gente vai adicionar o nosso stack view container ali. E aí a gente vai ter que mudar todas as constraints, adicionar essa constraint nova. Então aqui no caso a gente vai mudar para ser desse cara, né, da stack view aqui vai mudar. E a nossa stack view, ela vai ter agora todas essas bordas relacionadas ao container. E aí é aqui que vai estar o nosso carinha principal. Então aqui no caso vai ser a stack view. A gente muda para cá. E aqui vai ser o container. Então container stack view. Então a gente coloca esse cara aqui. E aqui sim eu consigo trabalhar com o safe area. Então aqui eu consigo trabalhar com esses caras aqui e posso até colocar a constante, né? Então, eu quero 20 pixels aqui do meu leading e no meu trailing eu quero menos 20 aqui também. Então, dessa forma, se a gente mandar rodar agora, se eu não esquecer de ninguém, vai funcionar. Então, aí agora ele tem os espaçamentos. Aqui no topo ele tá bem colado, né? Então, beleza. A gente vem aqui no top, adiciona a constante aqui de 16, e aí ele já vai dar essa distância ali em cima. Então, agora ele está certinho, bonitinho. Então, se eu rotacionar aqui, ó, veja que agora ele fica dentro da área, não quebra mais. A gente continua tendo a gente vai... Ué, o scroll parou aqui de funcionar agora? Caramba, vamos ver agora o que está acontecendo aqui com essa parte do scroll. Tá, principalmente por causa daqui, ó. Container, bottom, scroll, ok. Então tá, agora sim. O que acontece? Quando você coloca o safe ali, a área de atuação do container, ela vai ficar aqui em cima, tá? Então ele não vai contar esses lados. Mas ainda assim ele não está calculando o content. Agora eu fiquei triste. Por que agora? Qual que é o problema dessa vez? Para vocês que não sabem, tipo, vocês podem explorar aqui, ó, vocês podem debugar a parte de componente de view, e aí vocês só clicando nesses quadradinhos aqui, ó, tá? Ele vai aparecer essa tela e você consegue debugar melhor. E até é legal ter acontecido isso para a gente conseguir visualizar algumas coisas. Então, veja que aqui eu tenho a minha scroll view, e a minha scroll view, ela tem uma view. Então, lembra que eu falei que são duas views para minha scroll, que é a minha scroll e o meu conteúdo da scroll, tá? Ela, nativamente, ela tem essas duas. Então, a minha scroll, ela está completa aqui, ó. Só que dentro da minha scroll, ela tem a view dela de atuação e a view dela está aqui, ó. Então, por isso que ela não está fazendo o scroll. A minha parte amarela não está calculando dentro dessa minha área. Opa, então tem algum problema aí. Vamos ver o que está acontecendo. Por que o meu banner não está sendo calculado? Porque simplesmente eu fiz o quê? Eu adicionei o container do banner, adicionei o banner, o meu banner está fazendo o cálculo, mas eu não amarrei as constraints do meu banner no meu container. Então eu preciso fazer isso. Então, vou só pegar esse cara aqui, porque eu quero que ele pegue todas as bordas, né? Então, vou vir aqui, ó, banner. Eu quero que ele conecte lá no container do banner. Aqui é banner e banner. Então, eu coloco para ele fazer esse cálculo. Isso. E aí, vamos puxar aqui. Então, vamos rodar. E, opa, quebrou. Por que ele quebrou? Por causa da questão aqui da minha largura, ó. Que a minha largura, ela é diferente. Então, nesse cenário, eu não conecto o meu trailing, tá? Porque, no caso, eu quero que o meu banner fique à esquerda. Então, eu só tiro o meu trailing ali e aí a largura vai pegar automático. Então, agora, se eu rodo, beleza. Se eu rotaciono, eu consigo ter o meu scroll
normalmente aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. O que vocês acharam? Como vocês têm acesso a esses caras aqui, tenta desenvolver essa tela, tá? Principalmente essas duas telas aqui. Eu vou tirar essas outras aqui que a gente estava brincando. Então, baixa isso aqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui, tenta reproduzir. Eu vou subir isso daqui eu vou subir esse cara aqui no Drive, e aí eu vou mandar para vocês terem acesso a esse código, do jeito que ele está aqui, tá? Então, ele está funcional. Não tem todos os elementos que a gente fez, infelizmente o tempo ali não deu, mas eu espero que deu para passar aí pelo menos as informações de como conectar as constraints, né? Era o principal aí para vocês, então só lembrando daquela questão. Vou passar também o PowerPoint aqui que eu fiz, principalmente com a questão das explicações das constraints, né, das conexões, e aí espero ajudar bastante aí vocês. Lembrando que, assim, as constraints que eu passei aqui para vocês, que eu expliquei aqui, elas são são as que são mais usadas, né? Que é a parte do top, leading, trailing, bottom, altura e largura. Então, essas constraints são as mais utilizadas, tá? E aí é o que vocês vão mais usar ali no trabalho, no dia a dia de desenvolvimento. Tem outras partes das constraints, né? Então, temos as constraints de centro, então centro de X, centro de Y, que também pode ser usado. Você pode conectar elas, mas isso daí a gente pode deixar para uma outra aula aí que a gente vai trazer, falando só sobre constraints mais complexas, constraints muito mais pesadas ali. O importante é que vocês consigam ler a parte do Figma, interprete bem, questione bastante. Então, durante o trabalho, questione a questão do design, tire todas as dúvidas, anote para você poder desenvolver uma tela perfeitinha. Muito obrigado a todo mundo aí, pessoal.